escolha duas alternativas, SLT, SLT colírio, colírio apenas, outros ou MIGs. E aí acho que podemos começar, Augusto foi o último a falar, pode começar a conversar se quiser, mas antes de começar a criticar as respostas dos amiguinhos. Aqui as pessoas são legais, Augusto, fala nice com elas. Então, a gente às vezes vai, especialmente na Europa, né, na Inglaterra, a gente vê uma medicina que é estatizada, né, que o governo tem as despesas, e no Brasil, que é um país em desenvolvimento, existe uma discrepância. Aqui a gente usa colírio adoidado e lá usam muito laser. Eu gostaria que vocês pudessem comentar isso. Do ponto de vista social, não tem absolutamente nenhuma implicância isso, ou seja, usar laser e usar colírio é tudo igual mesmo? E acho que dá para falar baseado em evidência, né, Augusto? Não é achismo, né? O estudo do Light de 2019, quer dizer, a gente já está falando aí de 6 anos de evidência, ele pegou pacientes com glaucomas iniciais, virgens de tratamento, e fizeram a seguinte pergunta, os desfechos, aliás: progressão de dano glaucomatoso, necessidade de cirurgia para glaucoma e aparecimento de cirurgia de catarata. E Colírio perdeu nos 3. Esse mesmo tipo de pergunta é feito numa sessão de glaucoma, e eu faço há alguns anos. Atualmente, 100% dos especialistas em glaucoma, para glaucoma primário de ângulo aberto, é oferecer o laser. E chega a ser, por conta do nível de evidência que tem, até uma prática você não oferecer. Se você tem disponível, não você, mas naquela cidade, disponível, e não falar para o seu paciente que a melhor opção não é a que você tem, é quase uma infração ética atualmente você não oferecer o laser. É laser para todo mundo. Se os especialistas em glaucoma, a gente brinca assim, que ninguém é obrigado a saber tudo, mas está proibido de fazer o que não sabe. Todo mundo cuida de glaucoma e deve ser assim. E eu acho que o oftalmologista geral deve aprender a fazer laser para tratar glaucoma e deve oferecer como primeira opção para o paciente. Aí está escrito também no Código de Ética que o paciente escolhe o que vai fazer. Eu estava conversando com o Milton, a dificuldade que a gente tem no Brasil, eu falo isso para o paciente, e muitos pacientes não querem fazer o laser porque ele acha que é uma coisa do outro mundo. E não é bem assim, muito pelo contrário, o laser faz menos mal do que o colírio. Estava falando sobre olho seco e fazer biometria, eu brinquei com a Heloísa, assim, 100% dos nossos pacientes estão lá assim, entupidos de colírio, um tato enorme, e a gente quer operar a Focotrec e ainda querer que a biometria seja aceita, né? Seja aceitável. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Às vezes, você tem que suspender todos os colírios, dar um diamox para o paciente para conseguir enxergar alguma coisa numa córnea que está completamente detonada por anos de colírio. Né? Então, com certeza, eu acho pesaroso, acho uma pena na plateia que todo mundo aqui trata glaucoma, que 41% ou 41% das pessoas, né? Por cento? Acho que são relativo pessoas. ou absoluto esse número? Não, acho que é a soma de tudo. Absoluto. Não, tá? não. Então, tem 41 pessoas que estão equivocadas mesmo, que a opção inicial, baseada em evidência, e não é só no Light, em vários estudos, laser é a primeira opção para tratamento. Pareceu mais um SLT. Você está falando, apareceu mais um laser é mais barato SLT. que colírio. Ou seja, você discorda... Partindo da premissa que ele tem acesso. Na cidade. Ou seja, você discorda de começar de 41% que começa com colírio a plenas, é isso. Heloísa, é difícil fazer SLT? Não, tecnicamente é extremamente fácil, né? Muito fácil. Principalmente assim, quando era o ALT, que era o laser de argônia, é um pouquinho mais difícil, porque a mira era muito pequena. Agora, com SLT, a mira é bem grande. Então, tecnicamente, extremamente fácil. E dói? Né? Dói nada. Na dica de nada. Desculpa, eu tirei. Você ia falando outras coisas, eu fiz você responder essas Quando coisas. a gente pensa em tratamento inicial do glaucoma, primeiro a gente tem que saber o estágio do glaucoma, né? Ou seja, quanto tempo você tem para ir testando as suas ferramentas, né? Então, quando é um glaucoma leve, eu acho que começar com SLT ou colírio são duas opções muito boas. A gente sabe que o SLT é mais custo-efetivo, ou seja, ele custa mais barato para o sistema todo do que o laser, tá? Então, por exemplo, na Inglaterra eles usam muito laser, porque é mais barato, porque eles têm que arcar com o custo do colírio. Às vezes, aqui no Brasil, a gente usa tão pouquinho, porque muitas vezes quem arca com o custo é o paciente, né? Então, assim, para o sistema, por exemplo, os convênios e tal, eles não têm muito interesse que a gente vá fazendo laser em todo mundo. Lá em Belo Horizonte, a Unimed domina, né?
domina, a Unimed E domina. paga o SLT ou não? Então, eles pagam a trabeculoplastia com laser de argônio, Aquele tá? antigo. Que é mais antigo e pagam um preço muito baixo. Então, geralmente, ninguém faz o SLT pelo convênio. Então, sempre Perfeito. tem um certo ônus para o paciente. Tá? Bom, Não, acho que a gente comentou na outra sessão que tem uma coisa que chama ciência da implementação. E está absolutamente mapeado os aspectos que fazem com que uma tecnologia baseada em evidência não seja implementada. Então, você primeiro precisa desimplementar alguma coisa para, pelo menos, começar a história. Aí você vai, acesso, custo, parará. Enquanto a gente não tiver levado essa palavra, né, Augusto, para mais gente e deixado isso bastante claro, a gente não consegue isso no gestor público, que seria o maior interessado, mas que dá colírio para glaucoma, mas se nem o gestor público consegue ser catequizado. O gestor público está melhor do que os convênios. Para o gestor público, SLT já está na frente do colírio. Aqui não vai dar tempo de comentar tudo, mas é importante passar que isso, como a Heloísa começou a comentar, não é para todo mundo. Tem suas contraindicações, tem as indicações melhores, tem as indicações piores. Aqui não vai dar para comentar assim. Mas para glaucoma inicial a moderado, ângulo aberto, que não seja pigmentar, é realmente a melhor opção para começar. Aí isso aí dá uma discussão longa. Vou passar já. Já quando a gente pega um glaucoma avançado, você já tem que ser mais certeiro e, às vezes, utilizar ferramentas mais robustas, né? Então, atualmente estão surgindo os estudos que mostram que até mesmo com a cirurgia você já pode começar o tratamento de um glaucoma avançado, com TREC, por exemplo. A gente já tem evidências para isso. mesmo porque no glaucoma inicial, voltando, o colírio não é inócuo. Né? Nunca, de jeito nenhum, né? Tanto de efeito colateral tópico quanto sistêmico também. Né? Perfeito. Não, acho que pode passar o próximo. E o que mais pega para mim na história do glaucoma é a aderência ao tratamento, né? Vocês obviamente falam isso o tempo todo. O cara para de usar. Pode passar mais um. Quais os recursos considera essenciais em um perímetro? 3 opções. Um eye tracker sem perda de fixação, todos os programas do HFA, progressão por clusters, modulação da base da baseline e migração da plataforma sem perda de dados. Com certeza essa veio do Augusto Paranhos. Eu vou puxar aí. Eu não sou glaucomatólogo, então acho que eu posso fazer uma pergunta bem básica assim. Me parece que o mais importante do que o visual é acompanhar, ou seja, eu ter o antigo e ver o novo do que fazer um. Está correto isso? Com certeza, né? A gente tem que estabelecer um bom baseline, a gente usa aí uns 2 campos visuais e a partir daí a gente vai fazendo o acompanhamento. Né? E qual aparelho é fácil para fazer esse acompanhamento, no seu entender? Então, os 2 perímetros que são os mais usados e os mais respaldados pela literatura são o Humphrey e o Octopus, né? Então, eu e Augusto, a gente tem muita experiência com o Octopus. Então, é por isso que a gente está aqui para poder falar um pouquinho das diferenças, né? Então, por exemplo, na análise de progressão, a gente tem o programa do Octopus que se chama iSult, que é bastante diferente do Humphrey. Então, é um programa de computador mesmo que você vai selecionando, você vai interagindo com o programa enquanto você está examinando, né, o paciente. Então, você pode selecionar quais campos visuais você quer fazer a análise e ele consegue fazer uma análise de progressão em todos os programas. Então, você pode, por exemplo, pegar o 24.2, o 30.2 ou o programa G do Octopus e consegue fazer essa análise de progressão. Uma coisa que o Humphrey não tem são as análises de progressão para o campo macular, né, o campo 10.2, que é o campo da região central do nosso paciente. Já no Octopus, você consegue fazer as análises de progressão com esses campos maculares, com o 10.2 e com o programa M, que é um programa mais específico do Octopus, que dá mais detalhe ainda da região central. Talvez o Augusto queira falar do 10.2 um pouco mais. Tem uma coisa que eu gosto muito do Octopus, assim, o Humphrey ele é líder de mercado no mundo todo, e por causa disso ele não se dá o trabalho de se atualizar algumas coisas. Por exemplo, quando você tem perda de fixação no Humphrey, o exame, o máximo que ele vai te dar é que o exame não foi confiável, o paciente perdeu tempo e você também. O Octopus ele tem um eye tracker que se o paciente olhou para o lugar errado ou piscou, não é apresentado o estímulo. Então você não tem perda de fixação, isso é minimizado muito. Então, o paciente não perde tempo, você não perde tempo.
Como a Heloísa comentou, e eu acho muito importante, imagina que você tem um paciente tem 10 campos visuais e progressão é de fato essencial. Você teve um exame que não foi tão confiável, ou um exame que piorou, você repetiu, ele melhorou, eu tenho como tirar ou colocar os exames na análise de progressão a hora que eu quiser. O Humphrey, você tem que ir no computador do Humphrey fazer isso. O Octopus você faz em qualquer base de computador que você está. E às vezes você tira, você coloca o campo e você consegue ver nas várias modalidades de progressão se o paciente está controlado ou não está controlado. E uma coisa, todos os programas que existem no Humphrey tem no Octopus, mas o Humphrey não tem os programas do Octopus. Então, assim, tem essas vantagens que eu acho que elas são muito caras. E essa história da perda de fixação não é uma coisa pequena. Existe campo visual agora de óculos que, se você mudou o olhar, ele muda a angulação do estímulo. E assim, a Humphrey, ela tem tecnologia para fazer isso e não se dá o trabalho de fazer isso e faz a gente perder, deixa muito... Se o paciente aí fica com ódio de perder tempo de fazer um campo que não é confiável, né? Isso é uma coisa importante. E se você tem, assim, anos de Humphrey e for migrar para o Octopus, você consegue pegar toda a base de dados, que o Humphrey tem o Octopus tem uma base de dados do Humphrey, para poder fazer essa migração. E o contrário não é verdadeiro. Em quem trabalha com pesquisa, se permite ter acesso aos dados brutos, que as AIs não permite fazer em nenhum aparelho deles. A gente consegue, e mesmo que você não queira mexer com pesquisa, você tem acesso aos dados brutos, a gente mexe com pesquisa com campo visual, isso para a gente vale ouro, né? Então, mas o essencial é que ele é fácil para o paciente, é rápido e mais confiável, que não tenha tanta perda de fixação. Vocês acham que, por isso tudo, ele está mais perto de entrar em redes neurais, em IA, ter dado compartilhado, ter alguma coisa que seja avaliado à distância do que o Humphrey, por exemplo, ou não necessariamente? Bom, você tendo acesso a dados brutos, o Humphrey você também consegue, todo mundo que trabalha com IA, se tem um printout do Humphrey, consegue no PDF gerar os dados brutos. A grande vantagem do Octopus é que até eu, que não sei nada, consigo mandar para uma planilha de Excel para poder trabalhar. Mas quem quiser mesmo trabalhar, faria isso com o Humphrey também. Eu não acho que seria assim, dessa forma. O que eu acho que é prático é que o dia a dia da gente, eu quero a opinião da Heloísa, como ela trabalha isso, a gente inclui campo, a gente faz uma avaliação, o paciente operou, aí o segmento tem que ser de 2019 para cá, não posso usar o baseline antigo, aí eu vejo se progrediu, não progrediu, eu repito o campo. Isso daí eu acho que é vantajoso. Eu gosto da estratégia top, que equivale ao Citafes do Humphrey, e se o paciente ele parece que progrediu naquele exame, Dona Maria toma um café, repete o exame naquela manhã mesmo e eu consigo ver. E outra coisa importante que o Octopus faz é a simulação do campo binocular. O paciente ele não entende por que ele tem um glaucoma tão avançado e está enxergando bem. Aí quando você coloca a interpolação dos campos visuais e como ele de fato está enxergando com os dois olhos abertos, ele começa a entender que mesmo ele tendo um glaucoma assimétrico, com os dois olhos abertos a visão dele é normal. E aquilo lá é perigoso para ele. E eu acredito que se o paciente não está entendendo a doença dele, ele não vai usar o colírio, ele não vai se dispor a fazer o laser, ele não vai nos retornos. A gente brinca com o paciente, presta atenção, tem prova no final. Ele tem que entender, né? Porque não é tão intuitivo. Não é fácil, viu, Edson, como catarata operou, melhorou a visão. Glaucoma operou, piorou um pouquinho, demora demais para voltar um pouquinho o que era antes. Então, é mais complexo um pouco, né? O Paulo, talvez essa interação com a IA seja mais fácil mesmo, porque a interface do iSult, você interage com ela. Não é uma coisa fixa que está lá longe, lá na sala de exame. Na Alemanha. Entendeu? Existe um servidor central, onde todos os computadores da clínica acessam o banco de dados do Octopus. Então, de cada consultório, cada médico consegue fazer essa interação para fazer as análises. Então, ele vai lá, seleciona, eu quero analisar tal campo, entendeu? Exatamente. Às vezes você opera um paciente, você tem que refazer o seu baseline, é a partir dali que você tem que analisar, né? Então, talvez essa interface para a inteligência artificial seja mais fácil. E ele segue uma lógica muito legal para você fazer as análises de progressão,
Primeiro você começa fazendo uma análise global de todos os índices globais, ele vai mostrando num gráfico se o paciente está progredindo e em qual velocidade ele está progredindo. Então isso já te ajuda demais. Mas às vezes o paciente ele progride num local muito pequenininho, que não vai impactar nesses índices globais. Então você pode refinar a sua análise de progressão. Então você vem para o que a gente chama de análise em clusters, ou seja, ele divide os campos visuais em pequenas seções, seguindo o desenho da camada de fibras nervosas, e vai fazendo a análise cluster por cluster. Então, às vezes, você surpreende a progressão naquele local. E ainda, se você quiser refinar mais ainda, ele ainda faz a análise ponto a ponto. Então, ele tem o gráfico polar, que vai analisar cada pontinho se está progredindo ou não. Então, a análise de progressão dele, além de ser muito fácil e intuitiva, né, você consegue refinar no nível muito, muito pequeno. Legal.